Muito bem, pessoal, estamos aqui mais uma vez com vocês, agora trazendo aí a resolução da prova de matemática do último concurso da Polícia Rodoviária Federal, 2019. A resolução dessa prova consta, então, algumas questões, e as 3 primeiras questões dessa prova têm a ver com esse pequeno texto aqui. Uma unidade da Polícia Rodoviária Federal interceptou durante vários meses lotes de mercadorias vendidas por uma empresa com a emissão de notas fiscais falsas. A sequência dos números das notas fiscais apreendidas, ordenados pela data de interceptação, é a seguinte: 25, 75, 50, 150, 100, 300, 200, 600, 400, 1.200 e 800. Bom, e aí por diante. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens a seguir, considerando que a sequência dos números das notas fiscais apreendidas segue o padrão apresentado. A questão 21 traz o seguinte: o padrão apresentado pela referida sequência indica que os números podem corresponder, na ordem que aparecem, à ordenada dos pontos do gráfico de uma função afim de inclinação positiva. Só para vocês terem uma noção da inclinação positiva, quando eles falam de inclinação positiva, nós estamos falando de uma função afim crescente. Que quando se trata de uma função afim, nós sabemos que ela pode ser crescente, decrescente, ou como no caso, quando ela não traz a variável x, ela pode ser constante. Ela geralmente é representada por um gráfico dessa seguinte maneira aqui. Olha, nós temos aqui um eixo de x, não é isso? E aqui nós temos um eixo, de y. O que acontece aqui então, pessoal? Esse valor que você vai trabalhar aqui, que são as ordenadas, vai fazer parte desse eixo que vocês estão observando aqui, certo? Que é o eixo de y. E os valores que vocês estão observando aqui, 25, 75, quando se trata de uma função crescente, esse aqui é o gráfico, ele teria que estar assim, olha, subindo. O que acontece em relação ao eixo de y, que é o eixo das ordenadas? Então ele tem que subir conforme aumenta o valor de x, a tendência dele é somente o quê? Aumentar, entende? Então vai aumentando os valores de x em todo momento para que ela seja uma função afim de ordem positiva, que é isso que eu estou mostrando para vocês, crescente. E o que está acontecendo aqui não é bem isso. Nós temos 25, vamos dizer que 25 estaria mais embaixo, depois sobra lá o que? 75, certo? Mas depois volta a descer. Então, se isso acontece, o que vai acontecer com esse gráfico? Ele vai subir, desce, depois sobe um pouco mais, desce, sobe e vai deixar de ser o quê? Uma função afim, onde tem que ser mesmo que uma reta. Mas se tivesse feito segmento de reta, mesmo assim teria crescimento, decrescimento, crescimento, decrescimento, e é o que está acontecendo. Então, com certeza, essa aqui seria, então, no caso, o quê? Uma afirmação falsa. Então, essa aqui você teria que ter colocado, ao invés de certo e errado, errado, certo? Bom, essa, então, seria somente uma questão de observação em relação à sequência das ordenadas, que são os valores de y. Quando se fala ordenada, nós temos valores de y. Quando fala abscissa, são os valores de x. Muito bem, vamos para a próxima. Muito bem, a questão de número 22, aqui também do concurso, da PRF, também em cima daquele texto que nós acabamos de mostrar para vocês aqui, que está em cima aí. Então nós temos uma sequência de umas notas, que foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal, de algumas mercadorias, e essas mercadorias têm esses números. Vocês estão observando que a sequência ela é variável, você vê que essa ordenada sobe, desce aí, E a partir desse padrão de sequência, olha a questão 22 que fala: infere-se que o 12º termo é o número 1600. Bom, então o 12º termo, eu tenho que observar logo de cara que a sequência não está bem lógica, porque olha só aqui, nós temos 25, depois sobe, mais 50, depois baixa 25, depois vai para 150, porque na verdade, dobrou aí, Vamos ver se nós conseguimos observar os termos ímpares e termos pares, se tem alguma sequência mais lógica. Vamos comigo aqui então. O primeiro termo, eu quero até destacar para vocês, que a gente começa o primeiro termo aqui, olha, 25. É um termo ímpar. Depois o outro termo logo aqui, que é ímpar, é o terceiro termo, 50. Então subiu 25.
Então, para o terceiro termo que é ímpar, então no caso aqui foi para 100. Eu já consegui observar um certo padrão aqui. Está dobrando, observe. 25, dobrou, 50, dobrou, 100. Você sempre pula, então, os termos pares. Dobrou, 200. Então, em relação a esses termos ímpar, eu já consegui observar aí uma sequência lógica. Já que eles estão procurando aqui o 12º termo, eu quero ver em relação, então, a esses termos, então, pares, se tem alguma sequência que eu posso também utilizar a meu favor. Nós temos aqui 75, que é o segundo termo, é um termo par. Aí você pula para o quarto termo, você dobrou também, 150. Olha bem, é o mesmo padrão, certo? Você passa, então, do quarto lá para o sexto termo, 300, dobrou. E aí, você dobrando 300, você vai para 600, que dobrando 1.200, opa! Então, se eu for procurar, então, o próximo termo par aqui, eu já sei que é o dobro, não é isso? Nesse caso, 1.200. Mas quantos termos que eu tenho aqui? Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, vem de cá, 7, 8, 9, 10, 11. O próximo termo que eu tenho aqui é um termo par. E nesse caso, então, do décimo, eu tenho que passar para o 12º. Se aqui eu tenho um total de 1.200, não é isso? Que é o 10º termo, vamos chamar de A10. Então, nós já sabemos que o termo A12 é o dobro, que vai dar um total de 2.400. Então, raciocínio lógico, uma questão de raciocínio lógico. Você tem que observar bem a sequência e ver qual seria, então, o 12º termo. A partir desse padrão, então, ele verifica, o 12º termo é o número 1.600? Claro que não. Então, aqui, entre certo e errado, você vai o quê? De errado. Simples assim. Questão, né, de matemática, vocês viram, então, no caso aí, que tem a ver com sequência. Você pega uma lógica e aí você vai descobrindo, através dessa lógica do padrão que você descobriu, o termo desejado, que no caso é o 12º termo, chamei de A12, que é um total de 2.400 em vez de 1.600. Bom, vamos então procurar agora resolver a próxima questão em cima do mesmo texto, ok? Questão 23, como a 21 e 22 é composta com o mesmo texto. Quero fazer uma leitura desse texto com vocês aqui para a gente poder, no caso, decidir o que nós vamos fazer com o questionamento aqui. Uma unidade da Polícia Rodoviária Federal interceptou durante vários meses lotes de mercadorias vendidas por uma empresa com a emissão de notas fiscais falsas. A sequência dos números das notas fiscais apreendidas, ordenadas pela data de intercepção, é a seguinte: 25, 75, 50, 150, 100, 300, 200, 600, 400, 1.200, 800 e assim por diante. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens seguintes, considerando que a sequência dos números das notas fiscais apreendidas segue o padrão apresentado. Bom, a questão 23 pergunta: se a n for o enésimo termo da sequência, em que n é igual a 1, 2, 3, 4, 5 infinitamente, então para n maior ou igual a 3, tem-se que a n é igual a 2 vezes a n menos 2. Bom, eles mandaram aqui uma lei de formação e estão afirmando que para n maior ou igual a 3, essa sequência é lógica. Bom, significa, a partir do terceiro termo, tem como você verificar essa sequência e todos os valores que você lançar aqui, para n maior ou igual a 3, vai referir a essa sequência que ele passou para a gente aqui. A ideia aqui, então, é partir de n igual a 3, e a gente vai calcular para ver o que vai acontecer. Preciso da atenção de vocês agora nesse momento. Observe bem que onde tem n, na lei de formação, eu vou colocar quanto? 3, que eu vou partir do menor, tá? Então, temos aqui, olha, a n, ou seja, A3, é igual a 2 vezes A3 menos 2. Bom, pessoal, quando eu falo aqui A3 menos 2, então eu estou falando de A1, porque 3 menos 2 dá 1. Então, nós temos que A3 é igual a 2 vezes A1. Mas quem é A1? Você tem que voltar lá no texto e verificar que A1, nós temos aqui, olha, tá vendo? Ó, 25. Então, nós temos que o terceiro termo dessa sequência, de acordo com essa lei de formação, é 2 vezes o 25, que gera, claro,
50. O terceiro termo da sequência, aqui ó, 50. Ok. Para o A3, o terceiro termo, nós calculamos com o menor valor de n possível, nós descobrimos que está válido. Vamos então agora para o A4, um termo par, tá? Olha aqui. O A4 é igual a 2 vezes A4 menos 2. 4 menos 2, 2. Então, nós temos que o termo A4 é igual a 2 vezes o A2, que é o segundo termo. O A4 é igual ao A2, eu estou vendo aqui que é exatamente quanto? 75. Nós temos 2 vezes 75, que gera aqui o quê? 150. É verdade? Vamos lá ver? Ó, 150. Descobrimos um termo aqui, olha, no caso, um termo ímpar, um termo par, bacana, né? E só de observar essa sequência aqui agora, eu observei que quando eu calculei o A3, eu dobrei o A1, que é 2 termos anteriores. Quando eu calculei o A4, eu fiz 2 vezes A2, que são 2 termos anteriores. Vamos ver se essa mesma lógica aparece aqui no quinto termo. Vamos lá? A5 é igual a 2 vezes, não é isso? A5 menos 2. Então, se você vai tirar 2, vai dar mesmo 2 vezes o quê? A3. Eu estou dobrando sempre 2 termos anteriores. Então, aqui, ó, A5 é igual a 2 vezes, nesse caso, quando nós temos como A3, 50. 2 vezes 50, que é igual a 100. Ótimo, corretíssimo, tá vendo? Ó? Veja bem, se eu vou calcular, então, esse termo, no caso aqui, então, que seria, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sexto termo, o que eu vou fazer, então? 2 vezes o termo que vem anterior a ele, que é, no caso, 150. Estou mostrando para vocês aqui, olha, 2 termos anteriores, vai ficar n menos 2. Então, 2 vezes 150, 300. Se eu vou calcular, então, no caso aqui, o sétimo termo, eu dobro, então, quem? 2 vezes 2 termos anteriores. 2 vezes 100, 200. Olha aqui, ó, certinho. Então, de acordo com esses dados que foram, né, orientados a gente buscar ali na sequência, de acordo com essa lei de formação que foi fornecida aqui, essa questão está o quê? Correta. Então, a questão de número 23 da PRF, né, é verdadeira. Ok, pessoal? Uma questão muito simples, você tem que observar a lei de formação, trabalhar ela com muito cuidado e descobrir que essa sequência está se mantendo. No momento que ela está se mantendo, você pode, então, no caso, chegar lá e colocar verdadeiro e pronto, pode ficar despreocupado que você fecha a questão, tá? É isso aí. Muito bem, pessoal, a questão de número 27 e 28 da prova de matemática PRF de 2019 é composta por esse pequeno texto aqui que eu vou ler para vocês agora, certo? Para avaliar as respostas dos motoristas a uma campanha educativa promovida pela PRF, foi proposta a função f de x igual a 350 mais 150 vezes Euler elevado a menos x, que, nesse caso, modela ocorridas em cada ano. Nessa função, x maior ou igual a zero indica-se o número de anos decorrido após o início da campanha. Então, x aqui vem a ver com tempo, né? Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. O primeiro item que nós vamos julgar aqui é o item 27. É muito bacana esse tipo de questão, porque você vai julgar simplesmente se é falso ou verdadeiro. Então, muitas vezes, o cálculo fica até mais básico, né? Para a gente fazer uma verificação, muitas vezes é mais simples que fazer um cálculo, né? E aqui, provavelmente, nessa questão, vamos fazer uma verificação. Segundo o modelo apresentado, após 10 anos de campanha educativa, haverá em cada um dos anos seguintes menos de 300 acidentes de trânsito com vítimas fatais? Muito bem, pessoal. Essa questão aqui, por exemplo, ela traz, então, no caso, observe bem, essa função. 350 mais 150. Está vendo esse aqui que nós utilizamos muito esse elevado a menos x? Esse aqui é um número olha, no caso, ele é o decimal infinito não periódico. Ele pertence ao conjunto de números que irracionais. Mas para o cálculo, geralmente a gente utiliza, trabalhando com 3,718, aí vai. Então, vamos utilizar dessa 2,71, né? Vamos colocar assim. Euler, para você entender, que é o cálculo que vamos utilizar aqui, é igual a 2
2,71. Aproximadamente. Por quê? Porque nós sabemos que isso aqui é o quê? Infinito não periódico. É um número que a gente trabalha muito nos logaritmos, mas a gente vai trabalhar com aproximação para ficar mais fácil aqui. A ideia então é trabalhar essa função que nós temos ali, olha só. F de x é igual a 350, certo? Mais 150. Quando eu vejo uma potência de expoente negativo, nós estudamos lá na matemática básica comigo, em potenciação, quando o expoente aqui é negativo, você inverte a base para que o expoente fique positivo. Significa que se está no numerador, eu vou descer para o denominador. Já que é produto, eu já coloco aqui, olha, elevado a x. Ou seja, o que era negativo no expoente ficou agora o quê? Positivo. Ah, professor, mas eu não poderia simplesmente multiplicar aqui por 1 sobre elevado a x? Não, eu vou dizer uma coisa. Nesse caso, você vai só caminhar mais, ter mais tempo, né, trabalhando. Já pode trazer ele dividindo, porque você vai descer para o denominador, ele vai formar uma fração, logo passa a ser o quê? O divisor. Agora a tendência é o seguinte, você vai trabalhar com esse valor, 2,71, certo? No momento que você vai jogando aqui, joga elevado a 1, ele mesmo, você vai estar dividindo, no caso aqui, por 2, certo? Aproximadamente, por 3, né? Nós vamos ter aqui 50, você vai dividindo, mas a tendência de seguir, então, ele tende a quanto? A 0. É o máximo que vai chegar a 0. Então, se você sabe que a tendência é de chegar no máximo a 0, uma vez que você vai trabalhar com os valores do tempo 1, 2, porque quem é x aqui no exercício? O x vem a ver o quê? Com anos. Se você colocar aqui, olha, 2,7 elevado a 10, claro que vai tender ao máximo, no máximo você vai tendendo isso aqui descendo o mais próximo de 0 possível. Mas isso aqui jamais vai poder ser negativo. O fato de ele não ser negativo, então nunca vai subtrair. E se ele não vai subtrair, então o menor valor possível dessa função é 350. Ela jamais vai então baixar para 300. O que traz então uma análise de que essa questão 27 ela é errada. Porque essa função ela não chega de forma alguma a valores menores que 350. Porque se você está somando, e nesse caso aqui, o máximo que tende aqui é a 0, então o menor valor possível que eu poderia ter aqui seria o 350. Então, já que é uma questão que você, no caso, somente julgar se é falso ou verdadeiro, essa é uma questão falsa. Isso aqui é um item falso, certo? Bom, vamos partir para a questão de número 28, porque ela trabalha com essa mesma função. E vamos ver o que acontece lá, ok? Bom, o texto é o mesmo texto que nós utilizamos na questão de número 27, né? Então vejamos aqui. Para avaliar a resposta dos motoristas de uma campanha educativa promovida pela PRE, foi composta a função f de x igual a 350 mais 150 hora elevado a menos x, que modela a quantidade de acidentes de trânsito com vítimas fatais ocorridos em cada ano. Essa função, x é maior ou igual a 0, indica o número de anos decorrido após o início da campanha. Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. Bom, questão 28 traz o seguinte, olha só o que nós vamos julgar aqui agora. De acordo com o modelo, no final do primeiro ano da campanha, apesar do decréscimo, com relação ao ano anterior, ainda ocorreram mais de 400 acidentes de trânsito com vítimas fatais. Bom, pessoal, o que eu vou fazer com vocês agora? Dá uma analisada aqui. Eu vou trabalhar, então, esses anos aqui a partir de 0, 0, 1, 2, 3 para x. E aqui, esse número aqui de hora aqui, nós vamos trabalhar com a aproximação, né, inteira dele, que seria, no caso, o menor e o maior. Para vocês entenderem melhor, eu já coloco aqui, então, no caso, o número Euler, nós sabemos que é 2,71 aproximadamente, né? Mas então nós vamos trabalhar com ele igual a 2, certo? E 3. Por quê? São os dois valores, no caso, que vem antes e depois desse valor aqui, ou seja, que seja inteiro. Para trabalhar, então, números inteiros, fica mais fácil para você fazer essa avaliação aqui, uma vez que o número de hora está entre 2 e 3. Bom, reescrevendo, então, a função de uma forma mais clara, vai ficar, então, que f de x é igual
a 350, preste muita atenção, somado com 150, e aqui é que eu quero modificar ela. Como assim? Estão vendo que ordem está elevada a negativo, x. Então, uma potência. Se o expoente é negativo, para ficar positivo, você inverte a base. Então, eu vou trazer esse número aqui embaixo. Pronto. Era negativo, ficou positivo. Primeiro, trabalhando, então, né, com ele igual a 2, o primeiro cálculo que eu tenho, então, está aqui, olha. Nós temos o f de 2 é igual a 350, certo? Somado com 150, né? Olha só, sobre o que? 2 elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, nós podemos dizer que esse valor aqui é mesmo que 350 somado com 150. O que vai gerar aqui, f de 2 para x igual a zero, eu vou ter a soma que vai dar um total de 500. Nessa mesma situação, se eu trabalhasse aqui então para 3, certo? Então vamos colocar aqui, olha, f de 3 é igual, vou utilizar agora, com o mesmo, no caso x igual a zero, só que utilizando um valor acima de 2,71, que é o 3, fica 350, certo? Somado com 150, olha só, e aqui nós temos 3 elevado a quem? A zero, que também é igual a 1, vai gerar o mesmo valor de 500. Tá. Então, para x igual a zero, nós temos iguais, 500, 500. Vamos partir, então, aqui agora, utilizar essa mesma função. Eu vou ter que usar um rascunho aqui agora, para você entender melhor. Vamos lá comigo. Olha, f de x é igual a 350 mais 150 sobre hora elevado a x. Tá. Eu já trabalhei com x igual a zero. Agora eu vou trabalhar com x igual a 1 em ambos, certo? Então fica aqui, olha, f de 1, nesse caso, é igual a 350 mais 150, nesse caso, nós temos aqui o quê? 2 elevado a 1. F de 1 é igual a 350 mais 75. E aqui nós temos exatamente f de 1 igual a 425. Ok? Isso eu trabalhei com um valor aproximado de ordem para 2. Vamos trabalhar com 3. Então, está aqui, olha, f de 2 é igual a 350 mais 150 sobre, no caso, que nós temos que 3 elevado a 1. Porque agora eu joguei a aproximação de ordem acima e aqui 2 abaixo. Só que eu estou utilizando o mesmo tempo, 1 e 1. F de 2 é igual a 350 mais o que? Nesse caso, dividindo aqui por 3, 50. F, nesse caso de 2, é igual aqui a... Aliás, aqui nós podemos colocar aqui, olha, 400. Não esquecendo que aqui eu estou trabalhando no mesmo 1. Eu coloquei o 2 aqui, eu queria até, no caso, convido vocês que nós estamos utilizando x igual a 1. Coloquei 2 aqui, na aproximação, mas deu 400, certo? Muito bem. E essa situação vai continuando, conforme você vai aumentando. Eu trabalhei com x igual a 0, com x igual a 1, e aí eu vou partir para x igual a 3, e aí a gente vê o que vai acontecendo aqui, né? Nós trabalhando aqui agora, aqui, ó, vamos colocar aqui
o f de 2 nesse caso aqui, olha, ficaria exatamente 350, certo? Mais 150 sobre 2 elevado ao quadrado, certo? F de 2, vai aumentando o ano, olha o que vai acontecendo aqui. 350 mais 150 dividido por 4. A tendência aqui é ir agora o que? Baixando, certo? Nós começamos 150, 75, vai tendendo a tender sempre baixar. Vai chegando então aqui a um ponto aqui de, no mínimo, 350, certo? Se eu faço a mesma coisa que agora, observe bem aqui, olha, f de 2 é igual a 350, certinho? Somado com, nesse caso, 150, e trabalho agora com 3 elevado ao quadrado. Se é 3 ao quadrado, vai dar 9. Também vai a tendência aqui também a diminuir. Então, f de 2 para óleo igual a 3, então tem igual a um valor também bem mais baixo, bem mais próximo de 150. Mas até a questão que eles quiseram colocar para a gente, vamos voltar ali atrás para você entender o que está acontecendo nessa questão, para você avaliar melhor. Eu fiz até cálculo, talvez nem precisava fazer tanto, né? Mas o que eu quis mostrar aqui é o seguinte: de acordo com o modelo, no final do primeiro ano da campanha, apesar do decrescimento com relação a isso, ao ano anterior, ainda ocorreram mais de 400 acidentes de trânsito com vítimas fatais. Teve essa situação de ocorrer mais, né, de 400 acidentes? Teve. Nós tivemos aqui no primeiro ano mesmo, vocês observaram que chegou a quanto aqui? 500, né? Se você vai ali na frente, vamos dar uma olhadinha naquele rascunho que eu acabei de fazer com vocês, aqui nós chegamos aqui, olha, 425, tá vendo? Ok? E aqui com certeza, esse valor aqui, você vai pegar aqui, dividir aqui no caso, por 9, você tem aqui valores menores, né? Que 400, ou seja, vai ter valores então aqui entre, nesse caso aqui, exatamente 425 e aqui bem próximo de 350. Então teve situações? Teve sim. Exatamente então entre esses valores, nós temos aqui bem no meio aqui a quantidade de 400. Uma vez que o número é um decimal infinito, não periódico. Então você tem que deduzir que nós estamos trabalhando com o número de Euler, que é 2,71. Então eu joguei valores inteiros tanto que abaixo, que é no caso 2, quanto acima dele, que é 3. E conseguimos descobrir que existe mesmo essa quantidade de 400 acidentes nesse percorrer aí, né? De 2 para 3 para a hora, né? Então você trabalhou com valores no caso 0, 1, e chegando já no caso com esse cálculo igual a 1, né? Nós já vimos aqui, olha, situações de 400, né? Igual a 2, né? Talvez um pouco menor do que 400, ok? Mas tem que 425. Como ele está bem no meio, nós temos então uma questão verdadeira. Então acho que você pode colocar ela certa, sem sombra de dúvida, que esse valor de 400, em algum momento de 400 acidentes, vai ocorrer sim dentro dessa função que foi dada no exercício. Eu trabalhei muito cálculo até para provar isso melhor para vocês. Mas com dedução, no momento que você trabalhou aqui, olha, 400 para, no caso, o x igual a 1, você já poderia ter fechado aí a questão correta. Entende? Bem aqui, olha. Ok? É isso aí, pessoal. Ah, mas você trabalhou aqui com 3. Tá, certo, trabalhei com 3. Mas você pode observar que a tendência vem aqui menor. Mas eu trabalhei também com 2 e ultrapassou a 400. Certo? Então, essa quantidade, ela vai ser gerada, esses 400, exatamente aqui, no tempo de 2 anos, né, de 1 ano para 2 anos, esse fato vai acontecer. Certo? Essa questão, então, verdadeira. Tudo bem, nós temos aqui então algumas questões de física que caiu na PRF de 2019 e essas questões, 3 delas têm a ver com esse texto que eu vou citar para vocês aqui, que eu acho que é a questão 35, é isso mesmo, 35, 36 e 37. Bom, vamos observar aqui então esse texto, logo depois a gente parte aí para verificar o que eles pedem para a gente analisar nas questões seguintes. A figura seguinte ilustra uma prova de tiro ao alvo com arma de fogo. O alvo é um círculo de 20 centímetros de diâmetro e está localizado a 50 metros da extremidade
do cano da arma. O cano da arma o centro do alvo estão a uma altura de 1,5 metros do solo. E nós sabemos que nesse caso aqui a altura da arma, que nós temos aqui, e esse alvo aqui também tem a mesma altura, ou seja, estão, nesse caso, em relação ao solo, estão paralelos, né? Se você fazer uma linha paralela, que está exatamente 50 metros do cano da arma até chegar ao alvo. Bom, nessa situação, o projétil de massa igual a 15 gramas, já foi dado então, né, o peso do projétil, 15 gramas, que é a massa, né, sai do cano da arma paralelamente ao solo, com velocidade horizontal inicial de, nesse caso, 700 km. Referência à situação apresentada, julgue os itens a seguir, considerando que a aceleração da gravidade seja 9,8 metros por segundo quadrado, e desprezando, é isso aí o que o projétil. Muito bem, pessoal, essa questão, então, que nós vamos responder aqui agora, nós vamos trabalhar a questão 35, né? Nós já temos a ver, então, com aquela situação. O deslocamento do projétil na direção horizontal, cuidado, horizontal, tá vendo? O deslocamento ocorre de acordo com uma função quadrática do tempo. Gente, se fosse aqui, olha, estamos falando de horizontal, então não tem nada a ver com a aceleração da gravidade. Nós estamos pensando aqui no sentido, então, do solo, mesmo sentido do solo. Nesse caso, foi falado aí para desprezar, não é isso, o atrito do ar aí. Então, esse movimento aqui é um movimento, no caso aqui, uniforme. Então, nós temos que, para percorrer esse espaço que vai percorrer aí, ele é igual que a velocidade vezes tempo. Então, no caso, não se trata de uma função quadrática, certo? Nesse caso aqui, nós temos aqui uma função linear, né? Porque é uma função, né, que é o espaço em função da velocidade do tempo de percurso, né? Então, nesse caso, a afirmação que eles falaram quadrática aí é errada, é falsa, certo? Por quê? Porque está se tratando de um movimento horizontal. Você vai avaliar aqui somente o quê? O sentido horizontal do projétil. É só isso aí. Uma questão muito simples, só de observação, viu, pessoal? A questão 36, conforme nós trabalhamos também a questão 35, tem a ver com esse deslocamento, então, né? Eu vou explicar aqui bem rápido em relação a essa arma, que está a uma altura de 1,5 metros, o alvo também a 1,5 metros de altura, está exatamente 50 metros. Foi então no caso que, se você no caso dá um tiro, né, em direção a esse alvo, vamos observar o que a questão de número 36, né, questiona, né, para a gente avaliar a situação da questão de número 36. Vamos lá? Bom, na situação, é isso, em tela, o projeto atinge o alvo. Bom, a questão que agora você tem que entender é o seguinte, agora nós não estamos falando mais de um movimento aqui, né, horizontal, somente horizontal. Nós sabemos que no momento que esse projeto sair, né, da arma, e aí ele teria que vir no sentido do alvo, nesse período aqui exatamente, que vai percorrer de 50 metros aqui, que é a distância da arma até o projétil, ele vai ter uma aceleração da gravidade aqui, é isso? Nós sabemos que a aceleração é de 9,8 metros por segundo quadrado, o que vai estar puxando nesse período, nesse espaço de 50 metros aqui, essa bala, ou seja, esse projétil para baixo, no sentido, né, do solo, ok? E aí, a tendência então é que não vai acertar o alvo, porque vai fazer o quê? Um movimento como um arco de parábola. A tendência então do projétil é no sentido chegar a um ponto que vai chegar ao solo. Então vai ter um arco de parábola. Então, se vai acertar o alvo, corretamente, com certeza vai pegar um pouco abaixo do desejado, né? Então, por quê? Porque vai ter uma variação, que é exatamente o que vai ocorrer em relação à aceleração da gravidade, que vai estar puxando o projétil para o centro da Terra, né, conforme a aceleração da gravidade. Então, o que eles querem saber? O projétil atingirá o alvo? Não vai atingir, porque ele vai ter uma ação contra
exatamente esse alvo, que é a aceleração da gravidade, que vai, no caso, trazer com que esse projétil acerte um pouco abaixo do alvo. Então aqui é mais uma afirmação errada, pessoal. Então vamos observar o que fala agora a próxima questão em relação também a essa mesma figura aí. Vamos lá? Bom, para a gente então trabalhar essa questão de número 37, nós temos que de repente dar mais uma olhadinha aqui nos dados dessa questão, tá? Gosto de observar aqui a altura do projétil, né? A arma está ali a 1,5 metro, a altura do alvo também, 1,5 metro, distância, né? 50, no caso, metros aí, né? Paralelo ao solo, tá? A situação do projeto tem uma massa, no caso aqui, de 15 gramas, então nós sabemos também, né? Tá de massa. E sai do cano de uma arma, né, com velocidade horizontal inicial de 720 km por hora. Tudo bem? Tendo como referência uma situação apresentada, julgue os itens a seguir, considerando que a aceleração da gravidade vai utilizar 9,8. Bom, a questão de número 37 está aqui em cima, deixa eu pegar aqui para vocês, a gente vê o que ela está pedindo aqui para a gente calcular. Se o alvo fosse, retirado da situação do projeto, talvez da direção do projeto, você vai lá e tira o alvo daquela direção do projeto, né? Então o trabalho realizado pela força gravitacional, né, para levar o projétil até o solo seria de, nesse caso, de 1/10 de joule. Tudo bem, gente. Vamos falar então sobre o trabalho aqui, né? Nós sabemos que então que o trabalho é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, é isso? Vezes a altura. Bom, não esquecendo que aqui nós temos que colocar essa massa aqui, que nós estamos observando que ela está com 15 gramas, vou colocar aqui, ó, massa é igual a 15 gramas. Em quilogramas, você vai transformar, vai dar 0, não é isso? 0,015 quilogramas. Bom, por que eu vou trabalhar aqui o trabalho com essa massa em quilogramas, que é 0,015. Esquecendo que a aceleração da gravidade é igual a 9,8. E a altura é exatamente igual a quanto? 15. Bom, para você ter o trabalho, então, em joule, é só você fazer essas multiplicações. É aquilo que a gente estava conversando sobre a física. Você tem que trabalhar muita matemática básica aqui agora, tá vendo? Olha, você vai trabalhar, então, no caso, que 15 milésimos vezes 9,8 décimos vezes 15, que vai dar, na verdade, aqui 0,205 joule. Bom, eu já peguei o cálculo aqui, que é um cálculo básico, que vocês depois vão praticar, mas o trabalho vem exatamente de um produto de massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura do projétil. Nós temos então a massa, que ela vem em gramas, eu transformei em quilogramas, né? A aceleração da gravidade, 9,8 e 15 da altura. Eu já peguei o cálculo pronto, lancei aqui para vocês, porque aí é somente um treino de multiplicação de números decimais em casa. Bom, então de acordo com o que eles lançaram aqui para a gente, ó, se o alvo fosse retirado da direção do projétil, né? Então, o trabalho realizado pela força gravitacional para levar o projétil até o solo seria superior a, nesse caso, 1 joule. Bom, observe que foi exatamente superior. Então, essa questão aqui está o quê? Correta. Ela foi acima, o trabalho foi acima de 1/10 de joule. Ok, pessoal? É isso então em relação a esse gráfico que foi dado por vocês. Podemos trabalhar então, no caso, algumas questões. E essa questão aqui foi muito simples, né? Vocês viram que é somente uma fórmula da física que você resolve a situação. É isso aí, vamos partir para o próximo. Bom, pessoal, continuando aí a resolução da prova de física da PRF 2019, nós vamos agora partir para a questão de número 38. Mudando aqui agora o texto, nós temos então uma leitura para fazer aqui, depois a gente parte para ver o que a questão cobra, né? Um veículo de 1.000 kg de massa, que se desloca sobre uma pista plana, faz uma curva circular de raio 50 metros, né? Com velocidade de 54 km por hora. O coeficiente de atrito estático entre os pneus do veículo e a pista é de 0,6.
A partir dessa situação, julgue os itens que se seguem, considerando que a aceleração da gravidade no local seja igual a 9,8 metros por segundo quadrado. Muito bem, pessoal. De acordo com esses dados, então, nós temos um veículo, é isso? Está sujeito a uma aceleração centrífuga superior à aceleração gravitacional. Nós sabemos que a aceleração gravitacional, né, vamos colocar aqui, é igual a 9,8 metros por segundo quadrado. E essa aceleração, no caso aqui, centrífuga, é igual à velocidade ao quadrado sobre o raio. Muito bem. Então vamos ver como é que vai ficar essa aceleração centrífuga. Porque eles falaram que ela é o quê? Superior à aceleração gravitacional. A velocidade, vamos pegar a velocidade aqui no texto, voltando aqui no texto rapidinho para pegar essa velocidade, que foi dado de 54 km por hora, certo? E o raio está em metros. Se o raio está em metros, a velocidade então tem que estar em metros por segundo. Vamos fazer então aqui, olha, 54 dividido por 3,6, certo? Acrescenta um zero aqui e corta a vírgula, cabe 1. Uma vez 36, está aqui, olha, 36, certo? 14 menos 6, 8, emprestou, lançou 0, 8. Cabe 5 agora. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 3, 15, 3, 18, 0. A velocidade, então, é 15 metros por segundo. Esta é a velocidade que eu vou utilizar. Em vez de trabalhar 54 km por hora, eu vou trabalhar 15 metros por segundo, uma vez que o raio está em metros, tem que estar na mesma unidade de medida. Voltando lá para o exercício agora, substituir esses dados lá na fórmula. Vamos lá? Ó, questão 38. Nós temos aqui, então, 15, que é a velocidade, ao quadrado, sobre 50. 15 ao quadrado vai dar aqui, olha, 225. Dividido por quanto? 50. Então, vamos fazer uma divisão de 225 por 50. 4 vezes 5, 20, vai dar aqui 200. Baixa 25. Puxa uma vírgula, vem um zero. Cabe agora 5 vezes 5, 25, 250. Para 250, nada. A aceleração centrípeta é igual a 4,5 metros por segundo quadrado. Uma questão muito simples. E você acabou determinando a aceleração centrípeta desse veículo, que no caso deu 4,5 metros por segundo quadrado, que na verdade é inferior à aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo. E eles falaram que é o quê? Superior. Então, uma informação aqui errada entre você escolher a alternativa falsa ou verdadeira, ela é falsa. Muito bem, pessoal? Vamos partir então para a próxima questão, questão de número 39. Muito bem, pessoal, a questão de número 39 também depende de informações desse texto aqui, não é isso? Nós temos aqui um veículo que tem uma massa de 1.000 kg, né? Tá aqui, faz uma curva com um raio circular de 50 metros, com a velocidade de 54 km por hora e coeficiente atrito estático de 0,6. A partir dessa situação, julgue os itens que seguem, considerando que a aceleração da gravidade é igual a 9,8. Bom, nós podemos aqui nesse caso, então, em relação à questão 39, utilizando esses dados, o que eles trazem aqui? Se o veículo estiver sujeito a uma aceleração centrípeta de 4,8 metros por segundo quadrado, então ele faria curva em segurança sem derrapar? Bom, eu tenho que ver então até que ponto seria seguro. Então, não calcular essa aceleração centrípeta aí de forma que a partir daquela medida passa a ter uma certa insegurança, o carro pode derrapar. Para isso, nós precisamos então calcular essa aceleração com um produto, no caso da aceleração da gravidade, pelo coeficiente de atrito. Vamos fazer então aqui uma fórmulazinha aqui, olha. Então vamos colocar aqui que essa aceleração que eu estou procurando é igual ao coeficiente de atrito, que é 0,6, vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8. Então vamos ver se esse coeficiente de atrito aqui é seguro ou não.
Se essa aceleração fica acima de 4,8, então você pode fazer a curva que vai estar com segurança. Mas se a aceleração máxima que você pode medir ficar abaixo de 4,8, com certeza o carro vai derrapar. Vamos fazer um cálculozinho aqui comigo. Nós temos que então 9,8 vezes 0,6. Então nós temos aqui 48, é 4, não é isso? Aqui nós temos 54, 58, duas casas decimais, vai dar em torno de 5,8 metros por segundo quadrado. Bom, então a aceleração estando até 5,8 metros por segundo quadrado, esse carro com certeza vai conseguir fazer essa curva sem derrapar. Passou disso, o carro vai derrapar. Como aqui nós temos 4,8 metros por segundo quadrado, então esse carro com certeza vai fazer essa curva com segurança. Então, nesse caso, se o veículo estiver sujeito a uma aceleração de 4,8 metros por segundo quadrado, então ele faria a curva em segurança. Com certeza, esta é verdadeira, ok? Porque ele só ultrapassaria o limite da segurança se a aceleração ultrapassar a 5,8 metros por segundo quadrado. Questão muito simples, né? Dá para fazer então somente um produto do coeficiente de atrito pela aceleração da gravidade, pessoal. É isso aí. Vamos partir então para outra questão, que é a última questão de física da PRF 2019. Muito bem, a questão de número 40 de física da PRF 2019 é uma questão totalmente teórica. Observe bem, considere que esse veículo colida com outro veículo, mas o sistema permaneça isolado, ou seja, não haja troca de matéria com o meio externo, nem exista forças externas agindo sobre ele. Nesse caso, segundo a lei de conservação da quantidade de movimento, a soma das quantidades de movimento dos dois veículos, antes e após a colisão, permanece constante. Claro, isso aqui teoricamente, pessoal, né, nós já sabemos que quando há, no caso, essa colisão, ele se mantém que a mesma, não altera nada, certo? Então isso aqui é muito falado, né, nas aulas de física para vocês, certo? Então essa questão simplesmente você vai colocar verdadeiro, né, porque ela é totalmente teórica, não é uma questão de cálculo, certo? Então tem a ver somente com as leis da física aí, né? Então sim, é verdadeira a questão e basta isso aí, você já teria, então no caso que ganha uma questão muito simples aqui, somente observando teoricamente o que o seu professor fala no dia a dia nas aulas de física relacionadas a esse tipo de assunto, tá? Um abraço, foi muito bom estar com vocês, resolvendo essa prova aí, espero que possa ter ajudado, tá? É isso aí.